Oiê, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar com a frente 2, dando sequência aí. Vimos a aula 25, interferência de ondas. Agora vamos para os fenômenos ondulatórios e essa dica sensacional, hein? Essa música é maravilhosa, vale a pena conferir, pessoal. Aula 26, página 26. Estamos com o caderno 4. Nós vamos estudar 4 fenômenos ondulatórios. Primeiro fenômeno é o fenômeno chamado batimento. Batimento é o fenômeno resultante da superposição de ondas de mesma direção, mesma amplitude e frequências próximas. Então, elas precisam estar caminhando na mesma direção, pode ser na mesma direção e mesmo sentido, ou mesma direção em sentido contrário. Elas precisam ter a mesma amplitude e frequências, números muito próximos. Então, nós temos um exemplo aqui do diapasão 1 e diapasão 2, os dois estão um ao lado do outro. Você vai soar um diapasão, bate com um martelinho, ele faz um som. Pim! Aí o outro diapasão começa a vibrar, vibrar, vibrar e passa a emitir um som também. Então, considerando os dois diapasões esquematizados, suas frequências naturais de vibração são F1 e F2, valores bem próximos. Então, quando eu faço isso, o que acontece? Eu tenho as ondas provocadas pelo primeiro diapasão, que vai se juntar com a onda provocada do segundo diapasão, formando uma onda resultante. Cada vez que esta onda resultante, que este som resultante passar por um valor máximo, nós dizemos que ocorreu um batimento. Então, nesses pontos B aqui, ó, que são os pontos de amplitude máxima, são os pontos detectados por batimentos. Nós calculamos a frequência dos batimentos, FB, como sendo a subtração das frequências dos dois. Se a frequência do segundo for maior, eu faço F2 menos F1. Se a frequência do primeiro for maior, eu faço F1 menos F2. Na apostila de vocês, ele colocou F2 menos F1 e colocou em módulo. A frequência da onda resultante é uma média aritmética. Soma as duas frequências e divide por 2. Legal, né? Número 2, fenômeno número 2 é o fenômeno da ressonância. Vocês já viram uma pessoa quebrar uma taça de cristal usando a voz? Isso pode acontecer, esse fenômeno se chama ressonância. É o fenômeno que consiste em um sistema receber energia periodicamente numa frequência igual a uma de suas frequências próprias de vibração. Então, essa pessoa emite um som com uma frequência muito próxima da frequência de vibração da lâmina ou da taça de cristal, ok? Com isso, ela começa a vibrar, vai recebendo energia, começa a vibrar e essa taça vai se romper. Ela entra em ressonância e vai se romper. Nós temos também o exemplo da ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, que recebeu energia dos ventos num determinado dia, e uma de suas frequências, com frequência, né, igual, uma de suas frequências de vibração, e a ponte de Tacoma se rompeu, ok? Terceiro fenômeno, polarização, é o fenômeno que consiste em todos os pontos de uma onda vibrarem numa única direção no mesmo plano. Então, eu tenho aqui ondas transversais, tá? Então, esta onda está emitindo em todas as direções. Eu boto um polarizador aqui, ela vai fazer com que a onda passe a se propagar apenas em uma única direção. Apenas as ondas transversais podem ser polarizadas.
o som é uma onda longitudinal, nós não conseguimos polarizar o som. E o fenômeno da difração é o fenômeno que consiste em uma onda contornar em um obstáculo. Então, eu tenho aqui, ó, um anteparo, eu faço aqui um orifício com uma fenda, né? Com uma distância D, e aqui eu bato com a minha régua na água e eu tenho ondas retas propagando-se. Quando ela passa pela fenda, ela vai contornar o obstáculo. Isso acontece quando a dimensão da fenda for menor que o comprimento de onda. Este fenômeno se chama difração. Aqui nós temos a explicação da difração pelo princípio de Huygens. Cada ponto de uma frente de onda comporta-se como uma nova fonte de ondas elementares que se propagam para além da região já atingida pela onda com a mesma frequência da onda original. Então, eu tenho aqui, ó, pontos, frente de onda. Então, cada frente de onda se comporta como uma nova onda. E eu tenho também a experiência de Young. Ele coloca uma onda aqui, ó, ela passa por uma fenda, sofre o fenômeno de difração, e aqui eu tenho duas fendas, então estas ondas vão se encontrar. Eu tenho o fenômeno da interferência de ondas, temos pontos aqui com interferência construtiva e destrutiva, ok? Os nossos exercícios desta aula estão no caderno 4, na página 28, ok? 2 diapasões instalados em caixas de ressonância de madeira, como indica a figura, estão afinados nas frequências FA e FB, com a frequência de A maior que a de B. Com as bocas dessas caixas dispostas frontalmente entre si, percutem-se simultaneamente os 2 diapasões, registrando-se batimentos com frequência de 4 Hz. Sabe-se que a diferença entre os comprimentos de onda dos sons provenientes dos 2 diapasões é de 8 a menos 3 metros, e o som se propaga no ar com velocidade 320 metros por segundo. Nós queremos, na letra A, os valores aproximados das frequências dos diapasões A e B. Ele deu aqui a frequência dos batimentos. Frequência de batimento é a frequência do A, que é maior, menos a frequência do B. Então, FA menos FB dá 4. Então, ó, frequência dos batimentos, FA menos FB, que é 4, ok? Então, eu já passei o FB para o lado direito. FA é FB mais 4, guardei esta equação, chamei de equação número 1. Nós sabemos que V é lambda vezes F. Então, eu passei o F dividindo, comprimento de onda é velocidade dividido pela frequência, ok? Então, nós vamos fazer agora a subtração dos comprimentos de onda. Só toma cuidado com uma coisa. Comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Se a frequência do A é maior, então o comprimento do A de onda é menor. Então, o comprimento de onda do diapasão B é maior do que do A. Então, como eu fiz FA menos FB, que foi dado no texto, para os comprimentos de onda é o contrário. O comprimento de onda de B é menor que é maior que o comprimento de onda de A. Então, eu faço lambda B menos lambda A. Aqui no texto ele deu, ó, a diferença entre os comprimentos de onda, 8/10 a menos 3. Então, lambda B menos lambda A, 8/10 a menos 3. O que é lambda, comprimento de onda? Velocidade dividido pela frequência. Então, é a velocidade do som, frequência de B, menos, o que é lambda A? A velocidade que é do som, dividido pela frequência de A, igual a 8/10 a menos 3, tá? Aqui, o que eu fiz? Troquei a velocidade do som, conforme ele deu aqui no texto, ó, velocidade do som 320, então 320 sobre FB, menos 320 sobre FA, 8/10 a menos 3.
A partir de agora, o problema é só matemática. A parte da física aí acabou. Então, agora é resolver um sistema com duas equações que são FA e FB. Então, aqui eu tirei o mínimo entre FA e FB. O mínimo é FA vezes FB. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. FA, FB dividido por FB dá FA. Então, fica 320 FA menos FA vezes FB dividido por FA dá FB, menos 320 FB. Então, sobrou em cima no numerador 320 FA menos 320 FB. Coloco 320 em evidência, então fica entre parênteses FA menos FB. Dividido por FA, FB, igual a 8, 10 a menos 3. Aí eu sei que FA menos FB, está aqui em cima, vale 4. Então, troquei o FA menos FB por 4, tá? Então, ficou 320 vezes 4. Esse 8, 10 a menos 3, passei dividindo, e o FA, FB, passei para o lado de cá. Então, FA, FB, deu 320 vezes 4, dividido por 8, 10 a menos 3. 320 vezes 4 dividido por 8 dá 160. O 10 a menos 3 sobe para o numerador, troca o sinal do expoente, fica 10 a terceira, que é 1.000. 1.000 vezes 160, 160 mil. Então, o produto FA vezes FB deu 160 mil, chamei essa equação de número 2. Então, agora eu vou substituir a equação 1 na equação número 2. Então, equação número 2. FA, o que é FA? Olha aqui, da equação número 1, FA é FB mais 4. Então, troquei este FA por FB mais 4. E o resto copiei igual, ó. Vezes FB, está aqui, vezes FB, igual a 160 mil. Distribuir FB vezes FB, FB ao quadrado. 4FB, 4FB. 160 mil, joguei para o lado esquerdo, passou com sinal de menos, igual a zero. Eu tenho aí uma equação do segundo grau. Em vez de x, é o FB. O FB, 1FB, o A é o termo de segundo grau, o 4 é o termo de primeiro grau, e o menos 160 mil é o C, termo independente. Então, eu fiz por Bhaskara. FB é menos B, então menos 4, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é menos 160 mil. Menos 4 vezes menos 160 mil, dá 640 mil, dividido por 2 vezes A. O A é 1, 2 vezes 1, 2. 16 mais 640 mil, dá 640 mil e 16. Então, aproximadamente, a raiz quadrada de 640 mil, 800. Então, menos 4, mais ou menos 800 sobre 2. A frequência negativa a gente descarta, menos 4 mais 800 por 2, 398 Hz aproximadamente. Aí eu volto na equação número 1, FA menos o FB, que é 398 igual a 4, passo 4 para lá, 402 Hz são as frequências aproximadas de A e de B, emitida pelos dois diapasões. Na letra B, ele pede qual o valor máximo admitido pela diferença FA menos FB, de modo que um ouvido normal possa perceber separadamente cada batimento. Pessoal, o ouvido normal, ele só distingue separadamente dois sons sucessivos se o intervalo for maior que 0,1 segundo. Então, o período, o tempo entre um som e outro tem que ser maior que 0,1, tá? Como ele pede frequência, lembra que período é o inverso da frequência. Então, se o período é maior que 0,10, a frequência deve ser menor que 0,10, tá? Ou seja, que 1 sobre 0,10, que é o período.
Então, 1 dividido por 0,10, a frequência deve ser menor que 10 Hz. A frequência dos batimentos, então, FA menos FB, menor do que 10 Hz. Então, deve ser um som ligeiramente menor de frequência 10 Hz. Resposta do item B. Só mais um segundinho para uma aguinha aqui. Número 2. O mágico apresenta um sistema composto de 5 pêndulos com números representando times de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Pêndulo 1 é o Figueirense, pêndulo 2 Chapecoense, pêndulo 3 Joinville, 4 Avaí, 5 Criciúma, que tem massas iguais, diferentes comprimentos e que estão ligados a uma manivela por uma haste de metal. Conforme a plateia torce com maior ou menor intensidade por um dos times, o mágico, movendo a manivela da esquerda para a direita, faz apenas um dos pêndulos balançar com grande amplitude, enquanto os outros pêndulos quase não balançam. O grande segredo do truque está no movimento oscilatório da manivela, pequenos semicírculos, demonstrados na figura abaixo. Mas o mágico distrai o público interagindo com ele a fim de que não perceba. Com base no exposto e na figura, é correto afirmar que, 1. Se quiser, o mágico consegue, movimentando a manivela, ceder energia ao sistema de pêndulos sem movimentar com grande amplitude nenhum deles. Então, eu coloquei a explicação aqui ao lado para vocês, ó. Correto, porque isto ocorre se a frequência de oscilação da manivela que é imposta ao mágico for diferente da frequência de oscilação natural dos 5 pêndulos. Então, afirmativa 1, verdadeira. Afirmativa 2, o mágico consegue balançar com maior amplitude um dos pêndulos devido à força do pensamento da plateia. Olha a carinha de bravo aqui. Claro que não, né, gente? Número 2, falsa. Afirmativa 4. Quanto maior a massa de um pêndulo, maior a sua frequência de oscilação natural. Pessoal, a frequência natural de um pêndulo não depende da sua massa. A fórmula da frequência do pêndulo é 1 sobre 2π, raiz quadrada de g, aceleração da gravidade, dividido pelo L, comprimento do pêndulo. Não depende da massa, então a número 4 é falsa também. 8. O segredo do mágico consiste em, a cada vez que quer mexer com o time, imprimindo grande amplitude de oscilação ao respectivo pêndulo, movimentar a manivela com frequência igual à frequência de oscilação natural deste pêndulo. Verdadeira, o pêndulo com grande oscilação vai entrar em ressonância com o mágico. Fenômeno da ressonância, número 8, verdadeira. 16. Os 5 pêndulos possuem a mesma frequência de vibração. Claro que não. Os 5 pêndulos têm comprimentos diferentes, L diferentes, frequências diferentes. A 16 é falsa. 32. A razão entre os períodos de oscilação natural do pêndulo de comprimento L e do pêndulo de comprimento L sobre 5 é igual a 5. Então, nós fizemos a conta. Período T do pêndulo 5 pelo T do pêndulo 1. Aqui é a formulinha da frequência, mas frequência é o inverso do período, então é só inverter isso. 1 sobre 2π fica 2π sobre 1, que é 2π, o L sobre o G desce, é só inverter tudo. Então, o período do pêndulo 5 é 2π, o comprimento dele é L mesmo, sobre G. E o comprimento do pêndulo 1 é L sobre 5. Então, esse comprimento L fica L sobre 5. Dividindo um pelo outro, sobra a raiz de 5. Então, não é 5, como diz aqui, e sim raiz de 5. A 32 também está errada.
64. Quando um dos pêndulos time aceita a energia fornecida pelo mágico ao manipular a manivela, passando a oscilar com grande amplitude, disse que esse pêndulo entra em ressonância com o agente excitador mágico. Correto, é exatamente isso que ele consegue fazer o pêndulo vibrar. Então, a 64 é verdadeira. Somando todas as verdadeiras, a resposta dá 73. Número 3. A ideia de se usar o micro-ondas para cozinhar alimentos foi descoberta por Percy Spencer, que trabalhava numa empresa, fabricava magnétrons para aparelhos de radar. Disse que um dia ele estava trafegando com seu carro e passou diante de um aparelho ativo de radar quando observou uma sensação repentina e estranha. Viu ainda que uma barra de chocolate que carregava no seu bolso havia derretido por completo. Percy não era nenhum estranho às descobertas e experimentos. Consta que o primeiro alimento a ser cozido deliberadamente por micro-ondas foi uma porção de pipocas e o segundo um ovo que cozinhou de dentro para fora e explodiu devido à pressão. Então ele descobriu o micro-ondas graças a esse evento que aconteceu com chocolate no bolso dele. Nos fornos de micro-ondas modernos, o prato sobre o qual são colocados líquidos e alimentos é giratório e o magnétron produz ondas com frequências de 2,5 GHz que se propagam na cavidade ressonante a 3,10 a oitava metros por segundo. Lembrando que 1 GHz é a mesma coisa que 10 a nona Hz. Aqui se faz 4 afirmativas para a gente dizer qual é verdadeira e qual é falsa. Primeira, o aquecimento de líquidos e o cozimento dos alimentos ocorrem por ressonância entre as moléculas da água, que são polares, e as micro-ondas de frequência 2,5. Correto, a verdadeira, gente. O magnétron manda ondas, micro-ondas, as ondas da água, essas ondas incidem na água do alimento, o alimento se agita e aquece. Moléculas de água têm a propriedade de ressoar com as ondas eletromagnéticas de frequência em torno de 2,5 GHz. A primeira está correta. Afirmativa número 2. A energia térmica produzida no interior de líquidos e alimentos decorre principalmente da fricção entre moléculas de água que oscilam muito próximas com grande amplitude. É exatamente isso que acontece com o aquecimento dos alimentos dentro do micro-ondas. Então, número 2, verdadeira. 3. No interior do forno, formam-se ondas estacionárias com nós consecutivos distantes 12 centímetros entre si. Gente, essa onda aqui estacionária é o tema da próxima aula. Eu vou explicar direitinho para vocês, mas já adiantando, dentro do micro-ondas, as ondas batem e voltam e se juntam com ondas incidentes, formando as chamadas ondas estacionárias que têm este perfil. Elas formam pontos de interferência destrutiva, ó, nó, 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 e pontos de interferência construtiva, que nós chamamos de ventre, ventre e ventre, tá? Aqui ele disse no item 3 que formam-se ondas estacionárias com nós consecutivos distante 12 centímetros. Então, de um nó até outro, ele está dizendo que tem 12 centímetros. Vamos calcular. V lambda vezes F, ou seja, a lambda, velocidade dividido pela frequência. A velocidade ele deu aqui, 3,10 a oitava, e a frequência também ele deu 2,5 GHz, 2,5 10 a nona Hz. 3 dividido por 2,5, 1,2, expoentes 8 menos 9, menos 1. Passo uma casa para a esquerda, o expoente aumenta de menos 1 para 0, 0,12 vezes 10 elevado a 0, que é 1, dá 0,12 metros, multiplicando por 100, 12 centímetros. Logo, 12 centímetros é um comprimento de onda, que é isso aqui, ó.
um ventre inteiro até aqui um nó. Então, daqui até aqui são 12 centímetros, que é um comprimento de onda, tá? Então, a distância de nó até um nó é metade de um comprimento de onda, ou seja, 6. Ele está dizendo no item 3 que vale 12, então está errado. O número 3 é falso. 4. O motivo de o prato do forno ser giratório é proporcionar um cozimento mais homogêneo nos alimentos. Claro que sim, se o prato fosse fixo, iria ocorrer um supercozimento nas regiões de ventre, ó, e um subcozimento nas regiões de nós. Então, a alternativa correta, que tem essa sequência de respostas, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, alternativa C. Exercício número 4. Só um tiquinho para um golinho de água. O aparato experimental representado a seguir denomina-se tubo de Kundit e, dentre outras coisas, se presta determinação da intensidade e da velocidade do som em um meio gasoso. Dentro de um tubo fechado nas duas extremidades, são espalhados minúsculos fragmentos de cortiça ou isopor. Um alto-falante emissor de um som de uma única frequência é posto em operação junto ao diafragma existente em uma das extremidades desse tubo. Isso perturba o gás contido no recipiente, o que propicia a formação de uma onda estacionária constituída de nós N e ventres V. A presença desta onda pode ser notada porque os fragmentos de cortiça se aglomeram de maneira organizada, demarcando as regiões de nós e ventres. Olha só, quando você coloca um alto-falante aqui, o som se propaga, bate, reflete e retorna e se une com o som incidente. Temos interferência de ondas, forma que uma onda estacionária com nós e ventres. Está dando para perceber aqui na própria figura, ok? No esquema, no caso esquematizado acima, o meu está baixo, né? Coloquei a figurinha aqui. O tubo tem comprimento útil L, foi preenchido com dióxido de carbono a 18 graus e pressão 0,8 atm. Tendo sido ajustada a frequência do som do alto-falante 1 kHz, determinou-se a distância regular entre duas regiões ventrais consecutivas, 12,5 centímetros. A partir daí, eu quero o valor do L, do comprimento do tubo. Olha, de um ventre até outro ventre, 12,5 centímetros. Ou de um nó até outro nó, mesma coisa. Então, quantos 12,5 nós temos aqui dentro? Ó, vamos contar de nó a nó, já que começa de um nó. Daqui até aqui, até o próximo nó, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 vezes esse valor. Então, o comprimento do tubo que ele pede na letra A, 4 vezes 12,5, 50 centímetros. Só isso, tá? Na letra B, ele pede a intensidade V da velocidade do som no dióxido de carbono. Bom, então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu tenho a distância de um nó até outro nó, ou de um ventre até outro ventre, aqui, que é 12,5, certo? Um comprimento de onda inteiro faz isso aqui, acompanha aqui, ó. Nó, ventre, nó, ventre, nó. Então, ele vai de um nó até outro nó, mais até outro nó, 2 nós. Então, o comprimento de onda é 2 vezes este valor. Então, 12,5 mais 12,5, o comprimento de onda, 25 centímetros, ou 0,25 metros. Ele deu a frequência 1 kHz, 1000 Hz. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Comprimento de onda 0,25 vezes a frequência 1000
250 metros por segundo. É um exercício que parece extremamente difícil, mas é extremamente fácil, extremamente fácil. E mais um que é mais fácil ainda. E mais um trechinho dessa música sensacional. Número 5 da VUNESP 2019. A figura representa um tanque cheio de água com profundidade constante, sobre cuja superfície se propaga uma onda de amplitude A, comprimento lambda. Quando esta onda passa por um obstáculo de duas fendas, 1 e 2, ocorre dois fenômenos F1 e F2. A denominação dos fenômenos F1 e F2, a grandeza indicada por x e o valor da amplitude nesse ponto P são, respectivamente. O que nós temos nos pontos 1 e 2? Nós temos os fenômenos da difração, da interferência de ondas. A onda passa pelas fendas, sofre difração e ocorre interferência. O que representa a grandeza x? A grandeza x representa o comprimento de onda. No ponto P, eu tenho crista com crista. Como a amplitude é A, eu tenho um ponto de interferência construtiva, amplitude A mais A, 2A. Tudo isso está na alternativa D de dado. Tranquilão esse, né? Tchau, até a próxima!